Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele está tratando de um assunto, e para você compreender o que o apóstolo Paulo está tratando aqui, você precisa compreender um pouco da figura de linguagem que ele está usando. Ele está usando uma figura de linguagem, alegorias, aonde ele pega uma imagem de algo material para representar alguém. É uma figura que é colocada como alegoria, uma figura de linguagem para estar explicando verdades espirituais. No capítulo 4, do versículo 16 até o 18, ele começa esse assunto. Ele começa o assunto que ele traz aqui uma alegoria, usando a figura do tabernáculo lá do Velho Testamento, aonde os judeus estavam bem acostumados com essa alegoria. O próprio apóstolo Paulo era um fabricante de tendas, então tabernáculo é uma tenda, que dentro dessa figura de linguagem, aponta para algo transitório, algo que é feito não para sempre, algo que é feito agora e dali um pouco é desmontado e levado para outro lugar. Isso acontecia com o tabernáculo. Aquele tabernáculo feito por Moisés lá no deserto, ele era algo desmontável, era algo que tinha um tempo determinado para existir. Depois daquele tempo ele deixou de existir, a utilização dele não era mais necessária. Durante o tempo da sua utilização, ele era desmontável e levado de lugar para lugar. Então ele era transitório, não era algo permanente. E Paulo pega essa figura e começa a aplicar a quê? Ao nosso corpo. Aqui ele está comparando o tabernáculo com o teu corpo. O teu corpo físico está sendo comparado com um tabernáculo. E dentro dessa comparação, o importante, o mais importante, o mais relevante, não é o tabernáculo em si, mas aquele que está habitando dentro do tabernáculo. Então existe aqui no capítulo 4, no versículo 16 ao 18, uma figura de linguagem dizendo assim, que se o nosso homem exterior, que é o tabernáculo, se corrompe, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então nesse caso, o tabernáculo é uma morada de alguém que está morando nesse tabernáculo.
O tabernáculo é comparado com uma vestimenta dentro desse texto também. Então ele começa a alternar a palavra tabernáculo e vestimenta. O teu homem interior, que é o teu espírito, está habitando dentro de um tabernáculo que é o teu corpo. E quando você olha para você, ou eu olho para você e você olha para mim, você está vendo uma roupagem, mas não está vendo quem está dentro dessa roupagem. A roupagem esconde algo lá dentro que não está à minha vista e à tua vista. Mas esse alguém que mora dentro desse tabernáculo não é atingido por certas coisas que existem no dia a dia. O tabernáculo em si é frágil, é desmontável, vai se desmontar, mas o habitante dele não é. O habitante dele, está escrito que ele se renova de dia em dia. Se esse tabernáculo está sujeito a tantas coisas, o homem interior não está sujeito a essas mesmas coisas. O que ele quer dizer com o tabernáculo vai se corrompendo? Ele está falando da fragilidade do corpo. Ele está falando do teu corpo, do meu corpo, que é sujeito à fragilidade, que é algo temporário, que não é eterno, que vai passar. Você pode notar que a pessoa nasce, tem aquele pico de saúde na vida e depois vai se enfraquecendo. Já tem pessoa que nasce doente, já nasce problemática, está cheio de criança aí que já nasce com câncer, tem um tabernáculo bem frágil. Outros têm um tabernáculo um pouco mais forte, mas seja de que maneira for, um dia o tabernáculo é desfeito. É como diz o pastor Daniel, da Cristã Presbiteriana, ali próximo a 26. Um dia pregando ele disse: olha, a velhice é algo complicado, é algo triste a velhice é triste, mas nós temos que passar por ela. Eu me envelheci, ele dizendo na sua mensagem, eu me envelheci, mas a velhice é um período triste do ser humano. Por quê? Porque vem várias enfermidades. Você vai fazer um plano de saúde, lá tem a faixa etária, de tantos anos até 18 anos, é um preço baratinho. Dos 18 aos 25 aumenta um pouquinho. Quando chega nos 60, você não consegue mais pagar. E tem uma, hein? Se você já tem um plano desde lá dos 18 anos, quando você chega nos 60, a empresa começa a não mandar mais o boleto na tua casa, para você parar de pagar, para ela parar de te atender. É esse o nosso tabernáculo, frágil, fraco, mas você olha para ele, você olha para essa mensagem, Paulo está trazendo o fraco para dizer: existe uma esperança, tem uma esperança, há uma esperança. O tabernáculo vai se corrompendo, mas o homem interior se renova de dia em dia. O teu espírito que está morando dentro desse tabernáculo, que nessa linguagem aqui, na realidade a pessoa verdadeira não é o tabernáculo, mas a pessoa espiritual que está morando dentro desse tabernáculo. Essa pessoa que está morando dentro do tabernáculo, ela se renova de dia em dia. O corpo vai sofrendo com o passar do tempo, o corpo adquire as doenças com o passar do tempo, mas o espírito não adquire nada disso, e o espírito tem que estar guardado para Deus. O corpo vai tombar, mas o espírito volta para Deus que o deu. Aqui dentro dessa mensagem há uma esperança, e dentro dessa esperança ele começa dizendo assim, porque sabemos. Primeiro ponto dessa mensagem: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos um edifício. Saber é ter certeza. Saber é estar convicto, é ter convicção.
Você precisa ter convicção, você precisa ter conhecimento, você precisa saber. Olhando para a vida de Moisés, por que Moisés deixou a glória do Egito de lado e foi sofrer com o povo de Israel no deserto? Está escrito no capítulo 11 de Hebreus, que ele fez tal troca porque ele enxergou o invisível, porque ele viu o invisível, porque ele teve certeza do invisível, porque a fé é a prova, é a certeza das coisas que não se veem. Aquilo que você não vê, aquilo que você não apalpa, aquilo que você não pega com as mãos, a fé te dá certeza que você é dono dela. Essa fé que Deus te deu, essa fé que Deus colocou em você, te traz essa certeza interior que você tem uma promessa de Deus, e essa promessa não é como o tabernáculo que você tem, que você carrega, que você anda. É diferente. Não é transitório como esse tabernáculo, não é sujeito às fraquezas como esse tabernáculo. Esse Espírito está na mão de Deus e é renovado todos os dias, e você tem certeza disso, e você só vai adiante, você só anda adiante com essa certeza, com essa esperança. A esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, quando nós temos essa esperança, quando nós sabemos dessa promessa, quando nós sabemos disso, nós enfrentamos todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades. Vem os momentos, vem as lutas, vem as agruras, vem o sofrimento do caminhar cristão, mas nós não desistimos. Mas você não desiste, porque você tem uma certeza no teu interior, você tem um conhecimento no teu interior, você sabe, você tem experiência disso, você está caminhando com isso, você está andando com isso. Alguém pede para você mostrar, você não tem como mostrar, mas lá dentro de você tem o Espírito Santo comungando, tendo comunhão com o teu Espírito e dizendo: você é filho de Deus, você tem uma herança maior, você tem algo melhor, vale a pena sofrer aqui por amor a Cristo. Sabe por que você sofre por amor a Cristo? Porque o próprio Deus colocou essa certeza no teu interior. Você é verdadeiro e é chamado de mentiroso. Você anda na sinceridade e te chamam de enganador, como o próprio Paulo escreveu aqui aos Coríntios: como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, mas porém conhecidos de Deus e de todos os salvos. Como desanimar, como sofrendo, mas não desanimados. Tem tantas coisas que vêm sobre aquele que tem fé, mas ele não desanima. Ele pode até ficar sentado um pouco moribundo, mas vem uma chama no coração dele, e ele se levanta e começa a caminhar com Deus, porque ele sabe, é como Paulo disse: olha, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho colocado a minha confiança, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia da sua volta. Nós sabemos o que? Nós sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, o que ele sabe aqui? Se eu morrer, o que é uma coisa natural para todo ser humano, e o tabernáculo se desfizer, vai para o cemitério e entra em decomposição. É essa a corrupção que ele escreve no capítulo anterior. Nosso corpo entrou em corrupção, ou seja, em decomposição. Se decompôs, o corpo olhou para ele, ele se acabou, virou pó, era pó e pro pó voltou. Mas nós temos uma certeza, que nós temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Note que aqui, nessa figura de linguagem, agora ele passa de tabernáculo para edifício.
Ele passa de tenda para uma mansão, ele passa de tenda de uma casa simples para um castelo, para algo muito melhor, muito maior, de maior valor. E o primeiro valor que ele dá aqui é que esse edifício é eterno. É o contrário do tabernáculo, que representa transitoriedade, que representa fragilidade, que é frágil, que é transitório, que não é para sempre, mas ele está dizendo aqui que tem um edifício que é eterno. Você vai ter uma morada eterna. Jesus Cristo, no capítulo 14 de João, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas isso aqui é uma figura de linguagem. Aí o camarada lê isso aqui e faz a seguinte interpretação: lá no céu você vai ter uma mansão com 10 quartos, não sei quantos banheiros, e vai por aí afora. E não é nada disso. O que Paulo está escrevendo aqui, que o edifício é um novo corpo para a morada do teu espírito. É um corpo que, para começar, é eterno, não está sujeito à morte. Se não está sujeito à morte, todas as enfermidades, todas as doenças também não atingem esse corpo. A velhice não atinge esse corpo, a doença não atinge esse corpo. A preocupação do pastor Daniel: olha como é ruim envelhecer. Com esse corpo não existe essa preocupação. Esse corpo não tem cabelos brancos no sentido pejorativo, tem cabelo branco no sentido de eternidade, porque quando a Bíblia apresenta cabelo branco no bom sentido, ela está apresentando cabelo branco no sentido de eternidade, no sentido de viver para sempre. Então nós temos, para começo de conversa, um edifício, não um tabernáculo. Agora nessa terra nós temos um tabernáculo, mas Jesus foi preparar para você um edifício, um novo corpo. E como que é esse corpo? Semelhante ao corpo de Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: se nós trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. A imagem do terreno é isso que você está vendo, com toda a herança maldita que Adão nos deixou. Mas Jesus nos deixou uma boa herança, e nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Estude a ressurreição de Cristo, medite na ressurreição de Cristo, medite nos 40 dias que Jesus ficou aparecendo para os discípulos, e aí você vai começar a ter uma leve ideia no edifício que Jesus foi preparar para você. Um corpo glorioso, um corpo que não está mais sujeito à morte. Jesus ressuscitou e não está mais sujeito à morte. Ele não envelhece, ele não adoece. Assim será o teu corpo na ressurreição. Nós temos um edifício, nós temos algo eterno nos céus. As Escrituras nos dão autoridade para dizer que o corpo já está preparado nos céus. Isso é fé, isso é viver pela fé. Não temos nada na mão, não podemos mostrar nada, mas as Escrituras dizem que nós temos o edifício preparado. Não está dizendo aqui, olha, você tem que andar, fazer para chegar lá e ver se vai ter. Não, não é isso que a Escritura ensina. O que a Escritura ensina, que todo aquele que aceita a Cristo, que tem Cristo, que anda com Cristo, já tem. Não é terá no futuro. O verbo está no presente, você tem.
Se o corpo se desfizer, você já tem. Mesmo o teu corpo ainda andando nessa terra, você tem um edifício. É essa a promessa da palavra de Deus, é essa a promessa das Sagradas Escrituras. E Jesus disse assim: olha, vocês sabem para onde eu vou, e vocês também conhecem o caminho. Mas alguém que andou com ele 3 anos responde: olha, nós não sabemos para onde você vai e nós não conhecemos o caminho. Olha, até você dizer assim, nós não sabemos para onde você vai, até que dá para engolir, mas dizer que não conhece o caminho, não dá para aceitar. Porque você está andando comigo 3 anos e não conhece o caminho. Aí ele diz assim: olha, mostra-nos o Pai o que nos basta. Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você não acredita que o Pai está em mim e eu estou no Pai? É necessário tomar posse da palavra de Deus. É necessário aceitar a palavra de Deus como ela está escrita. Está escrito que você tem, você é dono, você é possuidor disso. Você que acredita em Cristo, como diz o apóstolo Pedro, Ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas. Nós somos donos dessa promessa. E ele ainda diz mais: aquele que prometeu não é o homem para que se arrependa, nem o filho do homem para que minta, mas ele prometeu e ele é verdadeiro e ele cumpre a sua palavra, porque é impossível que Deus minta ou muda de ideia ou deixe de cumprir as suas promessas. E aí ele diz no versículo 2: e por isso também gememos, desejando ser revestidos na nossa habitação que é do céu. Isso daqui é um nível espiritual que a pessoa atinge, que ele chega a um ponto, que ele olha para essa terra não chama a atenção dele em nada, o mundo não chama a atenção dele em nada. Estava conversando com alguém numa campanha na semana passada em uma casa que nós tivemos oportunidade de ir, e saiu o assunto da volta de Cristo, e ele disse assim para mim: olha, estava conversando com uma pessoa sobre a volta de Cristo, dizendo para ela: bom seria que Cristo voltasse hoje. E o camarada me respondeu: não, misericórdia, irmão, Jesus não pode voltar hoje não, ainda tem muitas promessas na minha vida para se cumprir, tem coisas boas nessa terra na minha vida para se cumprir, e não é bom que Cristo volte hoje não, deixa as coisas se cumprir primeiro. Seja qual for a promessa terrena, não é maior do que a promessa eterna, irmão e irmã. Nós temos que viver na expectativa que Cristo vai voltar agora. Oxalá Ele voltasse agora, tudo acabaria, a luta acabaria, os problemas cessariam, a guerra acabaria, não teríamos mais que lutar contra o mundo, o diabo e a carne. Todos os problemas seriam resolvidos se Cristo voltasse agora, mas nós temos que viver nessa fé, ligados nessa fé. Porque está escrito que na volta de Cristo estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão trabalhando no campo, um será tomado e outro será deixado. Ou seja, só vai com Cristo aquele que está com Cristo já nesse momento, nesse instante. Não é se esperar uma promessa se cumprir para estar com Cristo. Eu estou com Cristo aqui, se a promessa de ministério se cumprir na minha vida ou se não se cumprir, eu estou com Cristo nesse momento, porque a salvação não depende de nenhuma promessa passageira da terra, não depende de cargo nenhum na terra, não depende de realização financeira, profissional, matrimonial, sentimental. A vida espiritual não depende de nada disso. Tudo isso é mordomia dada para nós, mas não depende dessas coisas. Oxalá Cristo voltasse nesse momento. Sabe por quê? Eu estou gemendo querendo ser revestido dessa nova casa. Eu estou gemendo querendo ser revestido. Eu quero ser revestido. E essa palavra revestido, pode prestar atenção, que o pastor na abertura do culto leu lá em Colossenses.
palavra revestido significa sobrepor uma roupa sobre a outra. Olha, o teu espírito vai receber uma sobreposição, um sobretudo que é esplêndido, que não tem palavras para descrever, que nós só podemos ir e só devemos ir até onde a Bíblia revela. Porque você pega os camaradas de escatologia e eles inventam tanta coisa, né? Para que pegar o corpo ressurreto e começar a pular, mergulhar de ponta cabeça numa montanha para sair do outro lado? Para que isso daí? Isso daí é absurdo da escatologia que inventam. Não é nada disso. Você pode até falar assim, olha, o corpo vai ter uma semelhança de velocidade com os anjos, pode, isso você pode dizer, mas começar a inventar absurdos que a Bíblia não diz, falar de coisa que a Bíblia não diz, não é aconselhável. Devemos ficar no conselho da Bíblia e ver que, olha, nós gememos querendo ser revestidos dessa habitação. Oh meu Deus, como seria bom receber essa nova casa, como seria bom estar com Cristo para sempre, andar com Cristo para sempre. Aí ele diz aqui, ó, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Você já andou com pessoas que você começa a andar com ela e começa a ter dúvida da salvação dela? Porque na realidade, a santificação é a parte visível da salvação. A santificação é a parte visível da salvação. Você tem dentro lá da teologia, justificação, regeneração e tantos termos da teologia que fala do lado invisível da salvação. Mas quando você chega na santificação, a santificação é a parte visível da salvação. Quando a pessoa começa a andar em santificação, a própria pessoa começa a ter certeza da salvação. Quem olha para ela diz, esse é homem de Deus, essa é mulher de Deus, esse é salvo, essa é salva. Sabe por quê? As obras, as boas obras comprovam a fé que a pessoa tem. É aquele assunto, uma bênção atrás do microfone e misericórdia. Depois do microfone, nem a graça. O povo costuma falar só a graça, né? Eu vou mudar, nem a graça resolve. Porque não anda em santificação, sabe por quê? Não está realmente vestido, não está revestido de Cristo, não tem Cristo mesmo no seu interior. É só casca, é só aparência, aparência de piedade, falsa aparência de piedade, não é piedoso na realidade. Fala, mas não faz, manda, mas não toma atitude, é um bom exortador, mas não move uma palha, manda aos outros ser santo, mas ele mesmo é imundo, exige dos outros o que ele não faz, é um hipócrita, um fariseu. Temos que estar vestidos. Versículo 4. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui no versículo 4, você encontra uma aparente contradição. Paulo não está ensinando aqui que você deve desejar a morte, pelo contrário. Não é porque eu sou salvo, não é porque eu tenho grandes promessas que eu vou desejar a morte, ou vou ficar contente com a morte, ou vou deixar de chorar porque um ente querido morreu. Não é isso que ele está ensinando aqui, não. Ele não está ensinando você procurar a morte. Ele não é adepto do suicídio. Sabe que tem religião que é adepta do suicídio. Camarada é ensinado a se suicidar. Olha para os homens bombas. Eles são ensinados a se suicidar e ainda ensinam para ele, olha, quando você se suicidar pela causa de Alá, você vai ganhar o paraíso.
Não é isso que Paulo ensina e nem o que os filósofos gregos ensinavam. Paulo está aqui contra a filosofia grega que ensinava que o tabernáculo, o corpo, não presta para nada, que o corpo é uma coisa vergonhosa. Não é isso que o Paulo ensina. Paulo está ensinando, sim, que nós desejamos estar com Cristo, mas não podemos deixar de cuidar desse corpo. Nós temos que cuidar desse tabernáculo. Afinal de contas, esse corpo tem que ser levado à santificação, tem que ser entregue à santificação. Existe a filosofia que ensina que esse corpo tem que ser levado às coisas extremas, e a Bíblia não ensina isso. Existem filosofias que ensinam o contrário. Esse corpo tem que ser entregue às coisas dos desejos carnais, porque o corpo não serve para nada mesmo. Mas a Bíblia ensina que o nosso corpo é feito por Deus e é dado por Deus para a santificação e não para a imundícia. Nós aqui não estamos desejando a morte, mas estamos desejando que sejamos absorvidos pela vida. Sabe qual que é o pensamento aqui? Bom seria que Cristo voltasse agora e eu fosse arrebatado e nem pela morte eu passaria. Esse o ensinamento da doutrina da iminência que os apóstolos ensinavam. Quando a pessoa vive na doutrina da iminência, que Cristo pode voltar agora, nós vivemos naquele pensamento: se Cristo voltar nesse momento, nós que estivermos vivos, vamos ser transformados pelo poder de Deus. O corpo, a carne e o sangue não herda o reino de Deus, mas nós somos transformados e levados para a presença de Deus, sem passar pela morte. Existe essa possibilidade, se Cristo voltar agora. Mas se Cristo não voltar, nós também não podemos ter medo da morte. Afinal de contas, nós temos uma viva esperança, andamos nessa viva esperança e temos que ser doutrinados, discipulados, ensinados a estar preparado para a morte. O profeta no Antigo Testamento disse: porque isso te farei, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Você tem se preparado para a morte? Você tem se preparado para se encontrar com Cristo? Você tem entrado pelo caminho do arrependimento? Você tem se arrependido? Como disse alguém: eu tenho que me arrepender do meu próprio arrependimento, porque eu ainda não me arrependi à altura, eu ainda não vi totalmente a santidade de Deus, e como nessa santidade de Deus, Deus odeia o pecado. Para você entender como Deus odeia o pecado, você tem que pegar Isaías 53 e ver lá aquela parte lá que diz assim: olha, Deus se agradou em moer Jesus Cristo. Porque Deus se agradou em moer Jesus Cristo, porque moendo Jesus Cristo, Ele estava descarregando a ira que Ele tem contra o pecado. Se Ele não fizesse isso contra Cristo, Ele teria que fazer contra você, porque a santidade dEle não pode ser comprada, a santidade dEle tem que ser expiada, tem que ser redimida, tem que haver um pagamento para a santidade dEle. O teu pecado feriu a santidade de Deus e não tem conversa. O castigo não pode ser passado por cima. O castigo tem que ser executado. A pena de morte não pode ser cancelada. E a pena de morte foi executada em Cristo, em Jesus. E agora você começa a compreender. Agora você começa a entender. E ele diz aqui: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Você vai falando, você está falando, olha, você pode ter certeza, você pode ter convicção absoluta, você sabe, a tua fé, olha, mas será que tudo isso é verdade?
Olha o que o versículo diz aqui, olha. Para isso mesmo quem nos preparou foi Deus. Não é obra minha, não é obra tua, não é obra da igreja, é obra de Deus. Nós apenas somos aquele que anuncia essa palavra, que anuncia esse evangelho, que prega essa salvação. Nós somos apenas embaixadores do reino. Quem preparou tudo, quem fez tudo, foi o próprio Deus quem realizou tudo. É Ele quem fez tudo. E tem mais uma, hein? Ele deu uma garantia. Penhor, irmãos e irmãs. Penhor é uma figura de linguagem tomada da área comercial. Veja que Paulo, ele começa a usar figuras de linguagem e vai migrando de figuras de linguagem. Agora ele toma uma figura de linguagem tomada do mercado. O que é uma garantia? Uma garantia é um sinal. O comprador vai lá, gosta da propriedade, fala, eu vou ficar com a propriedade. Então você me deixa um sinal. Você tem que me deixar um sinal para ficar garantido que você vai pagar o restante. Aí o comprador vai lá e dá o sinal. Assim Deus fez. Deus deu o sinal. Qual que é o sinal? O Espírito Santo. É engraçado, o pentecostal é o que mais fala do Espírito Santo. Não tem jeito para falar mais do Espírito Santo do que nós pentecostal. E quando começa a pregar a salvação, ele começa, será que eu sou salvo mesmo? Será que é mesmo? Será que eu posso bater no peito e falar que eu sou salvo? Mas isso daí não é arrogância, isso daí não é achar super crente, super espiritual. Está escrito aqui que Deus deu a garantia, o penhor foi dado para mim e para você. O que? O Espírito Santo. Mas então agora eu vou ter que fazer uma campanha para ser batizado com o Espírito Santo, porque senão eu não tenho a garantia. Você tem que acreditar no que está escrito na palavra. Cada um tem uma experiência diferente do outro com o Espírito Santo. Cada um tem, olha, o pastor Oswaldo Mendes, ele costumava falar o seguinte, ele costumava fazer a seguinte comparação. Você pega um grupo de pessoas e dá vinho para todo mundo, deixa todo mundo embriagado com vinho. Cada um vai ter uma reação diferente do outro. Um vai ficar dando risada, o outro vai ficar valente, querer bater em todo mundo, o outro vai ficar mentiroso, o outro vai ficar bonzinho, ele dá tudo que tem. Cada um tem uma reação diferente diante da bebida alcoólica. E assim também é com o Espírito Santo, cada um tem uma reação diferente, rapaz. Olha, dentro das Escrituras Sagradas, ensina que aquele que tem o Espírito Santo é aquele que acredita que Jesus é o Cristo, é Filho de Deus. É esse o ensinamento das Escrituras. Não é sair carregando banco na cabeça. Porque nós pentecostais achamos que é uma explosão de emoção. E não é uma explosão de emoção. Tem aqueles que têm a explosão de emoção, mas tem aqueles como a irmã Ana, só fica de boca fechada orando em espírito. E ele tem o mesmo espírito que você. Sabe por que ele tem o mesmo espírito que você? Porque ele tem a mesma fé que você tem, rapaz. Não é obrigado todo mundo ter a mesma experiência. Não é porque o camarada torceu o paletó de tanto que suou, que o teu irmão vai ter que fazer a mesma coisa, passar pela mesma experiência. Cada um tem uma experiência diferente. Mas nós temos o penhor, nós temos a garantia. Jesus Cristo foi para o céu e derramou o seu Espírito Santo. É esse o primeiro pagamento. E se o primeiro pagamento já foi feito, o segundo pagamento também o será, porque a garantia foi dada. Mas Deus precisava dar garantia? Deus não precisava de nada. Nós é que precisamos viver a garantia para acreditar. Nós é que precisamos de milagre, nós é que precisamos de obras para acreditar, mas Deus não precisa de nada. Deus continuaria sendo verdadeiro se Ele não tivesse dado a garantia, mas foi do seu agrado dar a garantia para ajudar você na fé. E aí ele diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo,
sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Nós temos ânimo, nós continuamos animados, porque nós tomamos posse de toda essa promessa, mas ainda estamos distante de Deus, porque andamos por fé e não por vista. Mas está escrito que nós havemos de ver Ele como Ele é, e nesse dia então, todos seremos manifestos diante de Deus, e vamos ver Ele como Ele é, e receberemos dele o louvor, receberemos dele a recompensa, que é o próximo assunto aqui da carta de Paulo, que ele diz aqui: mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, muito bem, irmão e irmã, o teu corpo, de todo jeito, se ele for desfeito na sepultura, foi desfeito. Se você for arrebatado antes da morte vir, e você for para o céu, também esse corpo não chega lá, esse tabernáculo não chega lá, ele é transitório, mas você recebe um novo corpo, e agora com esse novo corpo, você vai aparecer diante do tribunal. E aqui vem a pergunta: para que aparecer diante do tribunal? E aí você tem que compreender e entender que esse aparecer com um novo corpo diante do tribunal não é para ver se é salvo ou não é salvo. Como diz o pastor Pedrosa, a salvação você escolhe aqui, você se decide aqui. Foi pregado de manhã que a salvação se decide aqui nessa terra. Uma vez decidida a salvação aqui nessa terra, a pessoa vai ter um novo corpo no arrebatamento e vai aparecer diante do tribunal para ser julgado as suas obras, não para saber se é salvo ou não é salvo. A salvação é dada gratuitamente, você recebe de graça, não tem pagamento pela salvação, mas a recompensa é um pagamento pelo trabalho que você fez através desse teu corpo presente. E aqui você então tem que parar no versículo 9 e tentar viver esse versículo 9 aqui, dizendo aqui, olha, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis. Você tem que ter esse desejo de agradar a Deus, você tem que estar agradando a Deus. Note que isso daqui já é um outro tema, que não dá para se aprofundar nessa mensagem hoje, dá apenas para dar uma pincelada. Mas você tem que ter um desejo de agradar a Deus, você tem que ter uma ambição santa de agradar a Deus. Você tem que ter aquela ambição de alcançar uma melhor ressurreição. Paulo escrevendo, dizendo assim, olha, eu para isso luto, eu para isso combato, para alcançar uma melhor ressurreição. Eu ainda não alcancei uma melhor ressurreição. Eu sou salvo, eu tenho a salvação, mas eu ainda não alcancei. Eu não me julgo que alcancei, eu não digo que alcancei, mas eu deixo as coisas que para trás ficam e luto com todas as minhas forças para alcançar uma melhor ressurreição. Isso tem que ser um pensamento teu, alcançar uma melhor ressurreição. Paulo, ele diz assim em Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios: uma estrela difere em glória de outra estrela. Uma estrela tem brilho diferente de outra estrela. Sabe que lá no céu vai ser dessa maneira? O corpo da ressurreição vai ter diferenças, não naquilo que é dado gratuitamente pela graça, não na eternidade, na incorrupção, na imortalidade, nas coisas que já está embutido dentro da ressurreição, mas quando se trata de recompensa, de galardões, haverá uns que brilharão mais do que outros.
Você pode ler lá 1 Coríntios, quando Paulo diz assim, olha, eu como sábio arquiteto pus o fundamento, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento, e outros edificam sobre esse fundamento. Mas veja o que cada um vai edificar, porque ninguém pode remover o fundamento que foi colocado, e o fundamento é Cristo. Ninguém pode remover os alicerces da fé cristã. Não pode chegar na igreja e vir com a novidade, vir com um novo evangelho. Você não pode remover o fundamento que foi colocado, que é Cristo. Então eu tenho que edificar a minha casa, o meu edifício, as minhas obras em Cristo. E cada um edifica, uns edificam um edifício de ouro, outros edificam um edifício de prata, outros edificam um edifício de bronze, de madeira, de feno e de palha. Mas veja o que cada um edifica, porque a obra de cada um será provada pelo fogo. Aí ele diz, se o tal sofrer detrimento, o tal mesmo assim será salvo, mas como que pelo fogo, e a sua obra terá detrimento, ou seja, o seu brilho não vai ser tão grande como se ele tivesse edificado uma obra boa, uma obra certa, uma obra correta. Está cheio de gente aí que faz obra para se aparecer. Então nessa questão de obra, não é a obra em si, mas a motivação da obra que Deus vai colocar em xeque. O que te motivou? Qual é a sua motivação na obra? Por que você trabalha na obra? Por que você sofre na obra? 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 em diante, Paulo ele começa a descrever então o cântico do amor. Mesmo que eu tivesse todos os dons, todas as coisas, se eu não tiver amor, não adianta de nada. Se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se eu pegar a minha riqueza e distribuir aos pobres, se não tiver amor, não tem validade de nada. Tudo que é feito para autopromoção não tem validade de nada. Tem que ver qual que é a motivação, e tem que ver o objetivo. O que te motiva? É o amor a Deus, é o amor a Cristo? Amém, a motivação é certa. E qual que é o objetivo? O porquê que você se lança na obra? O objetivo tem que ser a glória de Deus, porque tudo que não é para a glória de Deus é vanglória. Mesmo que seja certo, mas se é certo, mas não é para a glória de Deus, é uma vanglória. Afinal de contas, dar dízimo é algo que está nas Escrituras, dar esmolas é algo que está nas Escrituras, orar é algo que está nas Escrituras. Mas os fariseus faziam tudo isso e foram reprovados. Sabe por quê? Porque a motivação e o objetivo não era de acordo com a mensagem de Deus. O que motivava era o amor ao cargo. O objetivo era ser aplaudido pela população. O camarada então, em vez de orar em casa, ele ia orar na praça, para todo mundo falar, mas olha como que aquele camarada, aquele é. Na nossa linguagem, no nosso meio, olha, aquele camarada é canela de fogo. É canela de fogo, está montado numa moto de fogo, tem um carro de fogo, o homem é do fogo, então o camarada se incha, eu faço, aí ele sai pulando na igreja para mostrar que é cheio do Espírito. Não precisa de fazer nada disso. Qual que é o objetivo, irmão, irmã? Se não for a glória de Deus, é em vão. Pode estar fazendo a coisa certa, mas é em vão. Vai chegar naquele dia, não é questão de salvação, é questão de recompensa, de galardão. A obra é colocada no fogo e só sobra cinza. Pode ser a obra que for, vai ser colocada no fogo e não vai ter a aprovação do tribunal de Cristo, vai ser cancelado o galardão, a recompensa. É o camarada que vai chegar lá, vai ver outro irmão brilhando e vai falar, puxa, né? Que coisa, né? É aquela ilustração do pregador que morreu e o irmão de oração que morreu também. E chegou lá no céu
o anjo deu a coroa na ilustração, né? Muito bonita para aquele irmão de oração. E aí o pregador ficou olhando para aquilo e falou: olha, se aquele recebeu aquilo ali, a minha então não vai caber na cabeça. Não vai caber, porque olha. Aí vieram entregar a recompensa dele, era algo pequenininho, nem aparecia. Ele quis saber, mas por quê? Aí o anjo explicou, falou: sabe o que é? Você pregava muito bem, era eloquente muito bem, fazia muita coisa lá, mas se inchava, se ensoberbecia, achava que era você, pensava que era você. E tá vendo aquele ali que recebeu aquela coroa? Você percebeu que de vez em quando ele chorava? E quando ele estava chorando pedindo para Deus dar a palavra, para Deus curar, para Deus libertar. Ele nunca disse nada, nunca falou nada, nunca reclamou nada, não foi atrás de nada. E aqui está a recompensa dele. E a sua é bem pequenininha porque você achava que era você. Você pensava que era você. Irmão, irmã, naquele dia muita gente de fama vai ter a sua obra feita cinza, porque é o seguinte, hein? O que é ouro, prata e bronze, quando passa no fogo, tira-se as impurezas e o que sobra brilha muito mais. Agora, madeira, feno e palha, quando passa no fogo, não sobra nada a não ser cinza. Tem muita gente pensando que você não pode entrar no mérito se ele é salvo ou não, isso daí é obra de Deus, mas naquele dia a recompensa dele pequenininha, e muita gente que parece que não é nada, a recompensa grande, porque é a motivação e objetivo e não quantidade, é qualidade e não quantidade. Fosse fiel no pouco, venha para o muito, sobre o muito eu te coloco. Deus não está exigindo uma coisa de você que você não pode fazer. Você tem que fazer bem feito aquilo que foi colocado na tua mão para fazer. Se é uma coisa pequenininha, essa coisa pequenininha tem que ser feita com todo desvelo para Deus, com todo o amor, com o objetivo correto. E naquele dia você vai ter uma grande recompensa, amém? Que Deus te abençoe.